Hoje eu quero compartilhar um tema. E já dá vontade de chorar. Só de falar o nome desse tema. Coloca aí na tela, por favor. Hoje eu quero compartilhar sobre Jesus. Não dá vontade de chorar? De alegria, de gratidão? Sabe, irmãos, Jesus é o motivo de nós estarmos reunidos aqui. Se fosse para eu te ver, você é muito bonito, com certeza. Você é muito especial. Você é muito valoroso, com certeza. Mas se eu viesse só para te ver, eu ficaria na minha casa. Entende? Eu vim aqui, claro que é muito bom rever os irmãos, abraçar. Mas eu vim aqui por causa desse nome, chamado Jesus. Eu vim aqui adorá-lo. Eu vim aqui, sabe, prestar um culto de adoração a Jesus Cristo. Ele morreu na cruz por mim. Por mim. E hoje eu tenho a salvação por causa do nome de Jesus. Você também? Quem é do mesmo jeito aí, levanta a mão e diga assim: eu também. Sabe, queridos, e olha, nós precisamos ser apaixonados por esse nome. Agora há pouco, há 2 dias atrás, mundialmente, antes de falar isso, olha só, eu já até preguei sobre isso. Deus nunca vai te pedir para você ser um defensor dele, porque ele não precisa. Ele é soberano. Deus não precisa de defesa. Ele é Deus. Deus não precisa de defesa. Mas há 2 dias atrás, mundialmente, foi transmitido na abertura das Olimpíadas algo terrível de chacota ao nome de Jesus. E menosprezaram o nome de Jesus. Menosprezaram a Santa Ceia. Falaram tanta coisa, demonstraram tanta coisa, zombaram do nome de Jesus. E cadê o povo de Deus que vai se levantar contra isso? Isso foi revoltante. Revoltante ver pessoas tirando sarro com nome santo, de uma profanação santa. E foi transmitido mundialmente. Mas hoje, eu não sei se foi da Olimpíadas passada ou se foi hoje, mas hoje uma jovem de 16 anos, que andou no skate hoje, em Libras, fez sinal em Libras, porque mundialmente não pode falar, não pode ser dito, se tira até a figura do Cristo Redentor de uma prancha de surf, porque não pode falar o nome de Jesus. E uma moça de Libras, 16 anos, falou em Libras, numa linguagem universal, falando desse Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Uma jovem de 16 anos falou o nome de Jesus mundialmente. Pessoas que são apaixonadas por Jesus, que tiveram um encontro com Jesus, não vão deixar de zombar o nome santo. Não vão deixar de ser zombar do nome de Jesus. E nós não podemos ficar calados. Nós não podemos ficar calados, só aceitando o que a mídia fala, o que os outros fazem. Se fôssemos nós, seríamos, meu irmão, estávamos presos. Isso aqui é um desabafo. Mas nós precisamos gerar uma geração de pessoas, de homens e mulheres apaixonadas pelo Senhor Jesus. Apaixonadas pelo Senhor Jesus. Você não vai deixar que toque na tua esposa. Você não vai deixar que toque nos teus filhos. Você não vai deixar que toque no teu marido. É que nem aquela brincadeira, podem falar o que for. Só você pode brigar com a tua família, né? Só você, ninguém mais pode. Você fica um leão, você fica uma leoa, ninguém pode falar. Mas se alguém falar de mim, essa mulher fica uma leoa para me defender. Não é assim na sua casa? E cadê o povo que vai defender o nome santo de Jesus? Precisamos levantar para defender o nome de Jesus. Mas, desabafo à parte, sabe, queridos, lá em Gênesis, capítulo de número 3, fala assim, abre lá sua Bíblia, então acompanha no telão.
Gênesis capítulo de número 1, Gênesis 1. Quero compartilhar sobre Jesus. Falar um pouco dele. Gênesis capítulo de número 1, verso 1. No telão, por gentileza. Gênesis 1, 1. Fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E o versículo 3: disse Deus: haja luz, e houve luz. E aqui começa a criação do mundo, criação de todas as coisas. Sabe, irmãos, para algumas pessoas Jesus é um mito. Para algumas pessoas Jesus é apenas uma figura de uma história. Para outros, a ciência já diz claramente que Jesus existiu. A ciência comprova. Como é que se comprova? Com textos históricos, historiadores. Heródoto, um dos primeiros historiadores da igreja, Flávio Joséfo também. E sabe, essas pessoas distintas, que não viveram na mesma cidade, que não viveram no mesmo ciclo, começaram a escrever algo sobre Jesus. O apóstolo Paulo tem vários relatos, outros, Mateus, Marcos, Lucas, todos eles também tiveram relatos. Então vários textos separados, falando da mesma pessoa. A ciência comprova que Jesus Cristo existiu. A própria ciência. Para alguns mito, para a ciência relatos verídicos, mas para nós não apenas fé, mas uma realidade. Uma realidade. Mas quem era Jesus? Qual era o propósito? Quem era ele? Sabe, o nome de Jesus, Mateus capítulo de número 1, versículo 21, vai dizer o seguinte: ele dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Sabe o que significa a palavra Jesus? Vem de Yeshua. Yeshua fala assim: Yahvé é a salvação. Quando você chama Jesus, você está falando, ele é a salvação. Quando você clama e fala como essa música muito linda que o Marcos cantou aqui, vem andar comigo, você fala assim: Jesus, vem andar comigo. Você está falando a salvação, anda comigo, vem andar comigo. Em outras palavras é isso. Porque ele, olha só, e aqui o propósito de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus veio, sabe, para nos salvar de todo pecado. Então, se você tem Jesus, todos os teus pecados, e eu pego pela palavra de Deus, não por mim, mas com a autoridade que tem na palavra dele, sabe, todos os teus pecados já foram perdoados em Cristo Jesus. Todos os pecados, todos. Sabe, queridos, a salvação não é apenas algo a ser conquistado, mas a salvação está nele, e é para ser vivido, é a sua essência. Quando você tem Jesus, quando você chama, quando você clama pelo nome de Jesus, você tem a salvação. Aleluia. Sabe, queridos, esse é o propósito de Jesus para as nossas vidas. Agora, o apóstolo Paulo, ele vai falar assim no livro de Romanos. Quer ver? Abra lá sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 10. Romanos 10, versículo 1 em diante, que é um texto bem longo. Mas em Romanos, ele está falando, o apóstolo Paulo, ele escreve uma carta para a igreja que estava estabelecida em Roma. E em Roma, estabelecida pelo o governo que regia aquela igreja, era o governo romano. Um governo pagão, não é governo católico nesse momento, porque aqui não existia catolicismo, porque muitas pessoas pensam a igreja em Roma, e a igreja de Roma, a igreja católica, não, a igreja católica veio muito depois disso. Aqui está falando de um império romano pagão, que adorava vários outros deuses, e tinha tudo numa promiscuidade, andava numa promiscuidade muito grande. E aí teve um grupo de cristãos que se converte, e aí Paulo escreve uma carta para a igreja de Roma, para os romanos, que estavam vivendo esse contexto. E aí ele está falando justamente sobre o povo judeu. O povo judeu que seguia a lei irrepreensível. É um povo romano, a igreja de Roma. E ele está falando
uma dúvida dos judeus, porque você sabe que Jesus era judeu, mas aquele povo que Jesus veio foi o povo que matou o Senhor Jesus, os judeus que mataram Jesus. E aí você vê Paulo pregando aqui. Aí Paulo já tinha, crescido muito, a igreja, várias igrejas estabelecidas, e Paulo falando, e os judeus, aquele povo irrepreensível que seguia a lei de Moisés, não deixava a graça de Jesus tomar conta do seu coração, da sua vida, do seu procedimento. Eles estavam debaixo de uma lei, e a lei era muito condenatória. Não é condenatória. A lei traz muita condenação. A lei falava assim: olho por olho, dente por dente. E o que Jesus falou? Jesus anulou a lei? Não, Jesus não anula a lei, mas a graça, Ele ensina a graça. Olho por olho, dente por dente, foi o que você foi ensinado. Mas agora, se alguém te fere um lado da face, dá para ele o outro lado. Se alguém te pede andar uma milha, vai com ele 2. Se alguém te pede a capa, dá logo também a túnica. Ele ensina a viver debaixo de um amor que tudo suporta, um amor que tudo crê. É por isso que quem vive debaixo da lei já está condenado, mas aqueles que têm a graça e a salvação mediante a fé, então nós temos a liberdade no amor. Entende, queridos? E aqui Paulo está fazendo essa dúvida de um judeu que era, praticava essa lei. E vem essa diferença. E ele vai falando o seguinte, Romanos capítulo 10, versículo 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, está falando dos judeus, são para que eles sejam salvos. Aquele povo merecia salvação, os judeus mereciam salvação tanto quanto qualquer um. E ele continua, porque eles dão testemunho de que eles têm zelo por Deus. Eles têm muito zelo pelo Senhor. Eles seguem a lei, eles leem a lei, eles estão na sinagoga, eles praticam uma religiosidade, mas não com entendimento. Não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça. Essas pessoas, esses judeus, esses religiosos, estavam estabelecendo a sua própria justiça, o seu próprio querer, do jeito que eu quero. Irmãos, é impressionante que às vezes você vê muitos religiosos, eu estou falando de hoje, crentes, vamos pegar para a nossa brasa aqui, crentes que pegam a Bíblia e ao invés de pregar a Bíblia, pregam aquilo que a pessoa quer dizer da sua própria justiça, e não pregam a palavra de verdade. E esse pessoal religioso, procurando estabelecer sua própria justiça, não se sujeitaram ao que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela, mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu. Fazem indagações, quem é que vai subir ao céu? Já viu crente falando bem assim: ei, tu vai para o céu, tu é salvo, tu tem Jesus, se tu não tiver Jesus tu vai para o inferno. Isso é mentira ou é verdade? É verdade. Mas a justiça própria, sem amor, se tu não tiver Jesus tu vai para o inferno, entrega logo a vida para Jesus. É verdade isso, mas não é assim que se faz. Não é você que convence as pessoas, quem convence é o Espírito Santo, é Ele que convence. E eles estavam assim: quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra de fé que pregamos. Olha o versículo 9: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que o Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aqui é o segredo. Você só precisa confessar com a tua boca e crer no teu coração. São os 2 passos para você ter a salvação. Confessa com a tua boca e acredita no teu coração. Pronto, você já tem a salvação. Não é pelo que você faz, não é pelas obras, não é pelos teus méritos. Senhor, eu peguei uma sopa, levantei recursos do meu próprio bolso, peguei a sopa e distribuí aos pobres. Parabéns, faça isso, mas isso não te dá salvação.
Mas quando você recebe pela fé o Senhor Jesus e confessa na tua boca, crê, então você vai fazer as boas obras. Mas as boas obras não te garantem a salvação. Só garante a salvação em Jesus se você confessar e se tiver no teu coração. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa o respeito da salvação. E olha só o versículo 16. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Não é minha. A salvação vem pela palavra do Senhor Jesus. Sabe, queridos, então, tanta lei, os judeus tanta lei, mas não importa se você é judeu ou se você é grego, não importa se você é rico ou você é pobre, não importa. O que importa é você confessar o nome de Jesus e recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. É isso que importa. Esse é o propósito de Jesus. Se for por nossas obras, pelo nosso querer, nós não vamos ter a salvação. Esses judeus eram irrepreensíveis, seguiam a lei todinha. E era uma lei enorme, irmãos. A lei de Moisés, dada para Moisés. Seguia, mas vazios. Tem pessoas que leem a Bíblia inteira, que conhecem quem foi Jesus. Tem um camarada aí que já faleceu. Quando ele falava sobre a Bíblia, ele dava banho em muita gente de conhecimento, crânio, camarada espetacular na sua sabedoria intelectual, mas não tinha Jesus de verdade, não praticava o Evangelho de Jesus, sabia quem ele era. Se um crente, tem várias entrevistas, se um crente sentava naquele sofá com ele sabia falar muito bem, porque conhecia a Bíblia. Mas do que adianta conhecer a lei? Do que adianta conhecer os princípios e não deixar esses princípios ser o governo da sua vida? Você precisa não somente acreditar no teu coração e crer, mas deixar o entendimento abrir a mente e Jesus ser o Senhor da nossa vida. E aí ele finaliza em Romanos 11, versículo 33. Acompanha comigo esse final dessa leitura, desse contexto. Ele está falando ainda sobre os desígnios, desejos de Deus. E ele fala assim, fala de Jesus, no versículo 33. Ó profundidade da riqueza. Quanto mais você se aproxima de Jesus, mais você descobre o quanto Ele tem a oferecer para nós. Por mais que você pegue texto, fale bem assim, texto muito conhecido, Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você conhece, você já viu explicações, você já viu tantas, interpretações. Mas quando você tem Jesus, parece que tudo é novo. Parece que tudo é novo, porque Ele é muito rico, a profundidade. E quanto mais você se aproxima dEle, mais você descobre que você precisa ainda entendê-lo, porque Ele é tão rico. Ele continua dizendo, tanta sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Inescrutável está dizendo o que você não pode compreender. Por mais que você busque, é incompreensível os seus caminhos, porque são caminhos tão eternos. Quanto mais você anda, mais você vai descobrir Ele. Quanto mais você ama Ele, quanto mais você quer dEle, mais você vai ter algo a aprender dEle. Você vai aprender mais dEle. Quão inescrutáveis são os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a Ele para que Ele venha a ser restituído? Aí versículo 36, ele está falando de Jesus. Paulo fala de Jesus, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Porque dele, por Ele, por meio dele, para Ele são todas as coisas. Tudo está nele, tudo é dele, tudo é por Ele. Nós estamos aqui para Ele, nós estamos aqui para Ele, tudo é para Ele, tudo.
Tudo é para Ele. Apocalipse capítulo 21, versículo 6 fala assim: disse-me ainda, tudo está feito. Aí Jesus fala, é Jesus falando para João, e João escreveu: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim. E quem tem sede, darei de graça a fonte da água da vida. Quem tem sede do Senhor aí, meu irmão? Então você recebe de graça essa fonte da água da vida. Ele dá de graça para você, Ele dá de graça para nós, para mim. Mas Ele é o Alfa, Alfa e Ômega. Ele está falando do alfabeto grego, a primeira letra do alfabeto que nós utilizamos no português, o A, e a última, o Z. No português, Ele é o A e o Z, o início e o fim. Ele é o Alfa e o Ômega, a primeira letra do alfabeto grego e a última. Ele é o princípio e o fim. Ele é o princípio e o fim. E aí olha o versículo de João capítulo 1. Abre aí comigo, olha só, acompanha João capítulo 1. Isso aqui é muito forte. João 1. Está aí na tela, olha aí. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra essa luz, contra ela. Aleluia. E aí, irmãos, sabe o que eu aprendo? Eu te dei 3 textos conectados. No início do mundo, lá em Gênesis capítulo 1, primeiro texto que eu li, diz que no princípio, criou Deus os céus e a terra. Primeiro versículo está dizendo no princípio. Em Apocalipse, ele fala que ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Em João, o Evangelho de João está dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Então eu vou traduzir Gênesis capítulo de número 1. Gênesis 1 está dizendo o seguinte: quem é o princípio? Senhor Jesus. Bora ler agora o que realmente está escrito em Gênesis capítulo 1 para entendermos. Em Jesus criou Deus os céus e a terra. Coloca aí Gênesis 1. Em Jesus criou Deus os céus e a terra. Esse aqui é o primeiro versículo da Bíblia. Vamos para o último. Apocalipse capítulo de número 22. Apocalipse capítulo de número 22. Quem está escrito lá? A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Irmãos, isso seria coincidência ou uma cristocidência? A Bíblia, o primeiro versículo da Bíblia, eu já te provei, que começa com Jesus. Em Jesus criou Deus os céus e a terra. E o último versículo da Bíblia, isso é matemática? Eu não sei o que dizer, mas uma coisa está dizendo, que ela finaliza dizendo, a graça do nosso Senhor Jesus. Então a palavra de Deus começa em Jesus, e ela finaliza em Jesus. Isso aqui é muito forte. Ou seja, tudo está por causa dele. Quando você lê a Bíblia, irmãos, você está vendo que Ele é o Senhor de todos e de tudo. É Ele. É por isso que Paulo está dizendo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Paulo entendeu que tudo vem dele, é para ele. A vida dele sem Jesus era uma coisa, e o dia ele encontrou o Senhor Jesus e tudo mudou. A vida de Paulo mudou, por isso que ele entendeu. E eu espero que Deus venha trazer essa compreensão sobre a minha vida, sobre nossas vidas, que tudo é para ele e por ele. Aí você pega a Bíblia, são 66 livros, 66 livros. Todos os livros
apontam para Jesus. Sabia disso? Todos mencionam Jesus. Em Gênesis é o início, ele é o princípio de todas as coisas. Em Êxodo, ele é o grande libertador de Israel. No Levítico, ele é o sumo sacerdote perfeito. Em Deuteronômio, ele é o grande profeta poderoso. Em Josué, ele é o grande general conquistador. Em Juízes, ele é o forte juiz que julga o seu povo. Em Ruth, ele é o grande resgatador da sua herança. 1 Samuel, ele é o rebento de Jessé, a raiz de Davi. 2 Samuel, ele é o sucessor, o eterno no trono de Davi. No livro de 1 Reis vai dizendo que ele é o rei dos reis. Em 2 Reis diz que ele é o único rei perfeito e absoluto. No livro de 1 Crônicas, ele é o único monarca infalível. 2 Crônicas, ele é o sábio rei que governa o seu povo. Aí você vê para o livro de Esdras, ele é o grande escriba fiel. No livro de Neemias, ele é o grande restaurador da sua pátria. No livro de Esther, ele é o grande intercessor e defensor do seu povo. Em Jó, ele é o grande redentor que vive e reina eternamente. No livro de Salmos, ele é o refúgio e fortaleza do seu povo. No livro de Provérbios, ele é o arquiteto de sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, ele é o grande pregador. Cantares de Salomão, ele é o amado noivo da igreja. Aleluia. No livro de Isaías, ele diz o seguinte, que ele é o pai da eternidade e o príncipe da paz. Em Jeremias, ele é a esperança de Israel. Em Lamentações, ele é a misericórdia de Deus. No livro de Ezequiel, ele é a glória viva de Israel. No livro de Daniel, ele é o majestoso e eterno ancião de dias. Em Oséias, ele é o esposo fiel e amoroso do seu povo. Em Joel, ele é o grande juiz das nações. No vale de Josafá, em Amós, ele é o perfeito pastor de Israel. No livro de Obadias, ele é a perfeita justiça de Deus. No livro de Jonas, ele é o grande missionário. Em Miqueias, ele é o grande cidadão de Belém. Em Naum, ele é a fortaleza do seu povo no dia da angústia. No livro de Abacuque, ele é o grande avivalista da obra de Deus. No livro de Egeu, ele é o desejado de todas as nações. No livro de Sofonias, ele é a magnífica proteção do seu povo. Em Zacarias, ele é o homem renovo. No livro de Malaquias, ele é o sol da justiça. Aleluia. Queridos, quando você pega agora o livro do Novo Testamento, no livro de Mateus, vai dizer que ele é o verdadeiro Messias de Israel. Em Marcos, ele é o ilustre carpinteiro de Nazaré. Em Lucas, ele é o médico por excelência. Em João, ele é o verbo de Deus. No livro de Atos, ele é o abatizador que vem com fogo do Espírito Santo. Em Romanos, ele é o grande justificador. Em Coríntios, ele é o vitorioso, o Senhor da igreja. Em 2 Coríntios, o esposo fiel da igreja. Em Gálatas, o libertador, escravos da lei. Em Efésios, você vai ler dizendo que ele é o supremo cabeça da igreja. E em Filipenses, ele é a alegria superabundante da igreja. Colossenses, ele é a imagem do Deus invisível. Em 1 Tessalonicenses, ele é o Senhor que arrebatará a sua igreja. No livro de 2 Tessalonicenses, ele é o Senhor que destruirá o anticristo. Em 1 Timóteo, ele é o único mediador entre Deus e o homem. 2 Timóteo, ele é o reto juiz que nos coroará. Em Tito, ele é a bem-aventurada esperança da igreja. Filemon, ele é o grande fiador, nosso grande fiador. No livro de Hebreus, ele é o autor e consumador da nossa fé. No livro de Tiago, ele é o legislador da lei perfeita. 1 Pedro, ele é o sumo pastor e bispo das nossas almas. 2 Pedro, ele é o Senhor longânimo. Em 1 João, ele é o grande advogado. 2 João, ele é o amor verdadeiro. Em 3 João, ele é o amado da igreja. Em Judas, ele é o Senhor que virá os seus milhares de santos. E finalizando em Apocalipse, ele é o Alfa, o Ômega, Rei dos reis e Senhor dos senhores, Jesus Cristo de Nazaré. Eu te dei um resumo de toda a Bíblia, e toda a Bíblia diz sobre Jesus. Toda a Bíblia diz sobre Jesus. Tudo vem para Ele. O problema, queridos, que Jesus não é um mito, Jesus não é uma ciência, Jesus é uma realidade. Ele é uma realidade. Só que para você ter essa realidade, você precisa ter experiência com Ele. Eu preciso ter uma experiência com Ele. Eu preciso ter uma experiência com Ele. Todos que tiveram uma experiência com Jesus tiveram suas vidas transformadas. Todos. O primeiro milagre que Jesus fez, Ele transformou a água em vinho. Deus mudou um casamento. Teve uma pessoa que estava endemoniada na cidade de Cafarnaum.
E Jesus expulsou aquele demônio. Ele fez pescas miraculosas. Tinha uma viúva que estava lá com seu filho morto. E Jesus tocou naquela esquife. E aquele filho daquela viúva ressuscitou. Uma pessoa era leprosa, Jesus cura. Jesus curou o servo de um centurião. Jesus curou o filho de um oficial. Sem somente uma palavra: Senhor, eu tenho pessoas debaixo do meu comando, se eu lhe der uma ordem, eles fazem. Deu uma ordem aqui mesmo, a fé dele era tão grande que não precisava nem Jesus chegar na casa deles, só com uma palavra. E Jesus liberou a palavra. Jesus curou até sogra, irmãos. A sogra de Pedro. Jesus libertou tantas pessoas do demônio. Jesus estava numa tempestade, num barco, dormindo. E os discípulos lá apavorados: chama o mestre. E o mestre dormindo. Às vezes você está num barco, está com tanta tempestade. Jesus só está dormindo. Só chama ele. Acorda ele. Jesus, olha essa tempestade. Jesus olhou e acalmou uma tempestade. Tantas pessoas lá em Gadara, 2 endemoniados. Quando Jesus só chegou, tem pessoas que têm medo de demônio. Eu já vi gente com medo de demônio e correu de demônio. Uma vez eu falei: olha, vamos ali expulsar um demônio ali. O cara se tremeu nas bases. Eu não tenho medo de demônio. Tem gente que não pode passar num trabalho lá que está acontecendo lá, que tem medo. Deus do céu, eu não tenho medo não, irmãos. Porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em você, meu irmão. Tenha medo não. Vá lá, expulsa demônio. Aí, quando Jesus chegou, ele não precisou falar nenhuma palavra. Os próprios demônios ficaram tremendos. Tremendo. Olharam para uma manada de porco e pediram autorização: podemos ir para essa manada de porco? E Jesus: vai. Só falou isso. E tem gente que entrevista demônio. Já viu gente entrevistando demônio? Quem tu é? Pelo amor de Jesus. Jesus não fez isso. Jesus simplesmente chegou: vá. Eu não dou brecha para demônio não, irmãos. E aí os demônios pegaram uma manada de porcos e desfiladeira abaixo e morreram, todos aqueles porcos. Quando você chega e você tem Jesus no seu coração, os demônios já saíram. Eu vou repetir para você acreditar mais ainda. Você tem Jesus aí? Quando você chega, o Senhor Jesus está com você, os demônios já saíram. Já saíram. Sabe? Ele ressuscita a filha de Jairo. Uma mulher há 12 anos, num fluxo de sangue. Só simplesmente ela tocou nas vestes de Jesus e ela foi curada. Lá no poço de Betseda, Jesus cura um paralítico. Jesus cura e alimenta 5 mil pessoas. Com 5 pães e 2 peixes. E você preocupado com o que vai comer, com o que vai vestir. Jesus pegou 5 pães e 2 peixes e alimentou 5 mil pessoas. Se Ele fez isso, Ele não vai deixar de suprir a tua necessidade. É só você crer no Senhor Jesus. Sabe, Ele pegou um lodozinho lá, fez uma lama e colocou no olho lá. E a pessoa passou a enxergar. Vários outros milagres. Esse aqui é forte. Jesus chegou atrasado. 4 dias já havia morrido Lázaro. E aí vem Marta, Maria, preocupada: Senhor, já não adianta mais nada. Não adianta mais nada. Ele já morreu. 4 dias de atraso, Jesus. Fica tranquila. Talvez a palavra de Deus seja para você assim: fica tranquilo, fica tranquila. O Senhor Jesus está cuidando de você. Tira a pedra. Lázaro, vem para fora. E lá vem Lázaro, todo enfaixado. Ajuda o homem que já tinha odor. Ei, não há nada
que Jesus não possa fazer. Não haverá impossível que Deus não possa fazer. Não haverá impossível. Parece que é de Jesus isso. Adriane leu esse texto de Mateus 11, 28. Aqui está o segredo. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deixa Jesus governar a tua vida, meu irmão. Deixa Jesus governar a tua vida. Ele é Senhor dos senhores. Essa foto está de propósito. Tem um filme que eu acho que muitos já viram. Heaven is for real. O céu é de verdade. Pessoas pegam a figura de Jesus como se fosse um cara bonitão, sei mais lá o que e tal. E tem um pastor americano, ele está vivo, tem 55 anos, chamado Todd Burpo. Escreveu esse livro junto com um jornalista. Ele escreveu esse livro, O Céu é de Verdade. Tem filme aí. E ele passou por um dia muito ruim, em que o filho dele teve uma apendicite muito grave, que quase veio a óbito. E lá naquela sala de cirurgia, aquele menino de 4 anos, Carlton Bob, ele teve uma experiência com Jesus. E ele viu algo fantástico de Jesus. Ele viu coisas que uma criança de 4 anos não saberia dizer. Com 4 anos de idade. E ele contou com detalhes que ele viu o avô do pai dele, o Popo, uma coisa assim. E ele, meu Deus, mas tu não conhecia o avô? E ele começou a acreditar na experiência do filho. A mãe estava meio incrédula. Até o dia que do nada, aquele garotinho de 4 anos falou: olha assim, mamãe, eu vi a minha irmã no céu. Eu vi a minha irmã, pensando que fosse a outra irmã mais velha. Não, a minha irmã que morreu na sua barriga. Ele não sabia que ela tinha sido grávida. Estava grávida e perdeu o bebê. E não sabia nem o sexo. E era uma moça, era uma menina. Ele viu, eu falei, ela me abraçou, era minha irmã. E ela está muito bem, mamãe. Foi quando ela soube que realmente aquele garotinho, o filho dela, teve uma experiência com Jesus. E aí teve uma outra jovem, também com 8 anos de idade, artista. A Kiane Kramaric, uma coisa assim. Estava tendo uma experiência com Jesus e ela pegou um quadro e começou a pintar. Começou a pintar aquele quadro, aquele rosto daquela pessoa que estava visitando ela. Que era o próprio Senhor Jesus. E num vídeo de uma entrevista que ela estava dando, aquele garotinho de 4 anos olhou. O pai estava vendo aquela entrevista, porque ele começou a pesquisar de pessoas que tiveram um encontro com Jesus. E aí aquela criança olhou aquele vídeo, viu: papai, é esse aí, era com ele que eu falava quando eu tive uma experiência com Jesus. E está aqui. Era essa figura do desenho que aquela criança olhou. Aquele pai depois ele diz o seguinte: não sei se isso é verdade, mas foi a experiência que o meu filho teve. E ele conta no livro que esse livro se tornou um best-seller nos Estados Unidos. Tem livro por aí, tem filme, você pode procurar esse filme por aí. Ei, pode até você não acreditar, mas foi uma experiência de uma família. Qual é a sua experiência? Nós temos uma irmã que eu conheço, que ela viu Jesus de verdade. E olha, Jesus está aparecendo para muitas pessoas muçulmanas, muitos muçulmanos se convertendo. Jesus está aparecendo em carne viva para essas pessoas. Dizem, por causa da experiência dessa família, que está aqui a verdadeira imagem de Jesus. Talvez seja, ou talvez não seja, essa experiência dessa família. Mas o fato é, Jesus Cristo vive. E Ele quer ter uma experiência com você também. Ele quer ter uma experiência com você. Eu convido a você a ficar em pé.